Perfeito. Então, aí agora o Maurício pode gravar a Tá reunião gravando. hora que... Tá gravando? Então tá bom. Ai, Então, pessoal, eficiência, rapaz. Brincadeira, gente. Bom dia. é isso aí. Olha só, novidade, o Maurício me orientou aqui. Eu tenho agora eu tenho agora aqui um celular que vai me ajudar aqui, tá? Então, eu vou ver se eu coloco ele para funcionar. Cadê agora ele aqui? Ai, eu tô me virando aqui. Calma aí. Caramba, cara, eu não consigo mais fazer nada. Maurício, agora é você que tem que colocar aí. Agora eu não posso fazer nada. Tem o meu celular, Moto E7 Plus aí, eu nem mudei o nome dele. Na janelinha tem que colocar o vídeo dele. Mas aonde? Não apareceu nada aqui. Ah, nos participantes. Ué, ué. Hum. E Ué, mas ele tá aqui pra mim. não tá aí? Ele tá normal. Mas tá aparecendo o vídeo dele? Não, o vídeo dele tá desligado, mas é porque você tem que ligar no aparelho. Ah, tá. Agora tá indo, eu acho. Aham, foi. Tô vendo sua parede. Ah, então eu vou mudar a câmera aqui, vai dar tudo certo. Agora vocês vão ver uma Aham, mesa branca. legal. Vemos um quadro e um ar-condicionado. Na verdade, uma unidade evaporadora de ar-condicionado. E agora? De novo a parede. Isso. Ah, é um papel, né? Isso. Ah, desculpa, parecia parede. Ok, foi mal. Oh. Então, Perdi a tá. oportunidade, né? Já ficar te zoando a aula inteira. Então tá, pessoal. Já que eu vou gravar o exercício, eu vou primeiro dividir aqui, compartilhar minha tela, tá? Porque rapidinho, já que eu vou falar, eu vou falar meio na sequência, rapidinho que a gente falou ontem. É, E aí eu preciso de autorização para tudo agora. Não estou conseguindo, Tranquilo. Pronto. tá? Então, beleza. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, Maurício. Então, peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu coloquei você como prioridade. E aí, você... Peraí. Mas ele não tá dando botão de compartilhar a tela? Não, eu estou clicando no botão e está aparecendo que está desabilitado para o participante compartilhar. Que estranho. Peraí. Cara, tem umas coisas chatas. Ai, coisas odiosas, né? Hum. Eu vou fazer o seguinte. Select hyper make host out require a último spin. Qual que é o seu problema? Fiquei curiosa. Eu andei clicando nos botões aí, vai ver, eu fiz alguma coisa muito errada. Cara, Não. não parece não, meu velho. Eu vou fazer o seguinte, cara, não tem alternativa. Tem duas coisas. Aqui tem a opção de fazer host, né? Eu vou te tornar host. Com isso, eventualmente, ele peça para parar de gravar, só que não precisa ser host para gravar. Ao clicar no nome do participante, caso ele pare, ao clicar no meu nome de participante, é só clicar em More, e aí, tipo assim, Allow to Record, ou seja, permita que grave. Aí você fica como host, mas você me permite gravar caso a gravação agora caia, ok? Ok, vamos tentar. Vou te passar para host. Isso, você é o host, mas eu continuo gravando, então não se preocupe com nada disso. Então, perfeito. Então, vamos lá. Tchan, um minutinho. Ai, Agora vai dar certo. Maravilha, pessoal. Então, deixa eu baixar isso aqui. Assim, estamos gravando então para não, já que a gente vai voltar no assunto, fazer uma introduçãozinha melhor né, no assunto. A gente começou fazendo um exercício a aula passada sobre caligrafia.
a importância da caligrafia no desenho projetual, né, para se fazer entender, ter uma linguagem meio universalizada. E aí eu achei interessante colocar umas fotos só para a gente entender o momento Olha, no desenho de arquitetura histórico aí que a gente está, né? Isso é uma imagem de deve ser um bom e grande projeto de escritório de arquitetura, mas nossa, é assim que a gente trabalhava, né? Produzindo pranchas de projeto, né? Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, ela, né, diminuiu muito o trabalho braçal, a gente falou um pouco disso, mas então o desenho foi para um outro lugar, uma outra dimensão, isso a gente está buscando no desenho hoje, aqui desenho 1, eu, Maurício, discutindo insistentemente qual é a melhor maneira da gente abordar o desenho diante das tecnologias, diante das necessidades contemporâneas, né? Mas acho que é legal a gente ver aqui como que nossos colegas trabalharam no ano passado, produzindo essas plantas vegetais, os instrumentos que eles usavam também para fazer isso. Então, como a gente estava falando de caligrafia, trouxe aqui um estojinho de normógrafos, né? Tá vendo aquelas reguinhas ali, turma? Cada reguinha daquela era um tamanho de letra, né? Então, você tem ali, não sei se está para ver bem, né, na figura da direita, acima, como é que se utilizava isso. Existia essa peça, normógrafo, e aí você colocava a caneta ali onde está vazio no biquinho, acima. Ah, tem o mouse para falar, né? Bem aqui, ó. Estou me adaptando ainda com o contexto. Você colocava o bico da caneta aqui, que encaixa perfeitamente, aquelas canetas nanquim mais tradicionais. Inclusive, eu tenho uma aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Já que estamos falando disso, eu uso elas para desenhar hoje, não no normógrafo, né? Mas está aqui, ó, uma caneta. Ah, agora eu não sei, não estou vendo. Eu mostro depois. Estou acostumando ainda com as situações. A gente coloca aqui a caneta e vai desenhando a letra ali e ela vai escrevendo em cima. Então, precisava ter uma régua para cada tamanho de letra, né? E essas aqui são os biquinhos das canetas, sem o suporte que pega ela, que depois eu vou mostrar para vocês. E a produção do projeto era semelhante aqui, ó, era tão, né, tão precisa, vamos dizer assim, que se assemelha a um desenho de computador. Não sei se vocês concordam comigo, mas olha como nível de precisão. Esse caderninho aqui, Maurício, não sei se você lembra, é do DeseArch, que a gente super tinha lembro. na sala nossa, né? Super lembro. Gente, é um Então, material assim, eu diria que é uma pérola perdida que foi produzida pela Federal do Rio Grande do Sul, né, Oswaldo? Em sim, que é impressionante, ele é todo, o livro inteiro é normografado, um livro inteiro normografado, desenhado letra a letra, mas assim, uma beleza visual e de uma qualidade de conteúdo único, né? Assim, uma obra-prima brasileira. maravilha, bem isso mesmo. Então, além daquelas pranchetas, réguas paralelas, esquadros, aqui está um estojo de normógrafo, inseparável de quem desenhava projeto. E a produção era essa aqui, muito precisa, inclusive, né? Bom, aí eu falei rapidamente sobre essas questões, e aí aqui a gente vai começar vou dar uma explicação rapidinho antes de fazer uma demonstração do exercício, né? Então, a gente comentou que essa caligrafia, essa letra técnica, né? Ela é uma letra desenhada, então a gente vai ficar passando, vou mostrar isso aqui na demonstração, uma linha para cada parte da caligrafia, né? E a gente utiliza as linhas auxiliares, tanto em cima como embaixo, para orientar o tamanho das letras e alinhar as letras, inclusive, também. E os textos, você viu vocês viram aquelas regrinhas, eram vários tamanhos, mas isso porque era aquele desenho voltado para a prefeitura, inclusive, para a obra e tal. Como a gente vai fazer um desenho mais de entendimento, mais de investigação, e evidentemente a gente não vai mandar esses desenhos para a prefeitura, para nada, para nós é um desenho, né, de reflexão sobre os elementos da arquitetura, inclusive, e sobre a própria representação da arquitetura. Então, a gente não precisa de todo aquele, né, aquele arsenal todo de tamanho de letras e formas. Então, a gente vai simplificar bastante, a gente vai utilizar dois tamanhos de letra, 5 e 3 milímetros são suficientes para a gente conseguir dar aí uma hierarquia de informação textual, tá? E a gente vai trabalhar basicamente com letras maiúsculas. Pessoal, tá muito barulho aí? Tá muito barulho? Tá? Dá para ouvir? Pessoal, vocês estão ouvindo? Porque para mim está um barulho bastante aqui do lado. Tá atrapalhando? Tá com barulho, Não está atrapalhando tanto.
Tá, eu vou fechar aqui um minutinho, tá? Para a gente continuar. Então vamos lá, pessoal. Espero que tenha melhorado, tá? Então a gente vai utilizar basicamente só letras maiúsculas e 5 e 3 milímetros, tá? E aqui tem um exemplo, né, de como esse texto vai ser colocado no desenho, é um exemplar. E a gente percebe aqui, como eu coloquei com observação, que as linhas auxiliares elas garantem essa legitimidade para o desenho, deixando uma letra encostar na outra, alinhando os textos. A gente vai trabalhar isso conforme a gente for produzindo os desenhos, mas que a caligrafia, digamos assim, no desenho também é desenho. Tudo é desenho no papel. A mancha, se o papel tiver manchado, é desenho, a letra é desenho, as linhas de indicações são desenho, as cotas que a gente vai falar também é desenho, tabelas, como tem aqui embaixo, também é desenho. Tudo é desenho, inclusive a caligrafia também, né? Então a gente vai, por isso que esse exercício inicial de caligrafia aparentemente despretensioso, ele colabora ou não com o desenho, né? Então seguimos aqui, para não ocupar muito tempo da aula. Um minutinho. E aqui tem um pequeno exemplo, né, esse material do Tamashiro, né, Maurício? Excelente, seu trabalho de mestrado, doutorado em cima dessas representações, que ele marca, por exemplo, a não observância, né, da linha auxiliar, dos alinhamentos, como isso estraga o desenho. Então, aqui ele dá um exemplo, ó, que não tem nenhum critério de alinhamento e que não foi utilizado linhas auxiliares para manter o texto retilíneo, vamos dizer assim, né? E aqui falta o que a gente comenta sobre respiro. O desenho está encostando, a caligrafia, no caso, está encostando na linha da parede. E aí isso aqui cria uma confusão de interpretação, além, né, de evidente desorganização do material, tá? Então, por isso, mais uma vez, que o exercício se faz presente. E aí a gente pode ter, num desenho de croquis, por exemplo, até bastante complexo, ainda que a imagem esteja um pouco pequena, perceber como o texto está todo alinhado e faz parte do conjunto gráfico do desenho, né? Então, assim, ainda com, né, com um pouco de rigor na organização, a gente consegue fazer um desenho bastante detalhado, bastante complexo, vamos dizer assim. Aqui está só para mostrar o exemplo, e ainda assim ter todas essas informações de forma organizada, né? Imagina se cada um aí escrever do jeito que acha melhor, do jeito que está acostumado, né? E aqui, por exemplo, nesse desenho não foi utilizado, né, aquele desenho preciso com esquadra, foi feito à mão mesmo, né? Vamos seguindo aqui. Bom, a proposta aqui é que vocês possam pegar, se alguém tiver dúvida no decorrer do exercício em casa, pode pegar, digitar aí com a fonte Arial mesmo, do Word, para ver mais ou menos como que é as linhas, e aí a gente tem condições de perceber alguma coisa, que é uma linha bastão, verticalizada, né? Os números perguntaram, não tem a bolinha do 2, o 8 aqui, como é que faz? Então, essa fonte pode ajudar vocês a fazer o exercício. O exercício consiste nessas, produzir as linhas, e como a gente falou na aula passada, as linhas também fazem parte do exercício, do controle de mão, de velocidade. Vou mostrar aqui, com atenção, né, para essa verticalidade da letra. A agibilidade seria, né, que uma letra não encosta no outro e não comprometa aí a informação textual. E existe uma uniformidade das letras. Cada letra está inserida dentro de um campo, digamos assim, geométrico semelhante, tá? E aí eu vou parar aqui a gravação, alguém aí tem dúvida que não estava na aula? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Então tá, é porque eu não estou vendo o chat, tá? Se você me der um feedback no áudio, eu consigo responder melhor. Pessoal, vocês estão vendo aqui a minha mão e minha lapiseira? Ainda não, Oswaldo.
Não, então calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Então. Você ainda está apinado para a gente como sendo a maior tela. Um minuto. Claro. Será que eu saí? Eu não estou conseguindo. Agora já começou a mostrar, professor. Ah, tá? Tá aqui? Aham. Sim. Então, beleza, Só tá, precisa pessoal? que cada um, só uma coisa, então. Só precisa que cada um de vocês pine o Moto, o E7 Plus, para poder ver em tela grande, em tela cheia. A hora que falarem que eu posso começar, eu vou começar. Pode começar os outros, não tem problema não. Então tá, pessoal, olha só. Então, a linha, ela já é um exercício, tá? Então, eu não, ó, vou falar primeiro que não é interessante fazer, né? Que é ficar fazendo isso aqui para desenhar a linha, ó, Uhum. tá? Segurança. Tá? Ficar pintando a linha, não precisa disso, porque aí você evita que você ganhe aí precisão na mão, firmeza e confiança para fazer os traços, inclusive do desenho depois. Então, a linha é para ser feita assim, ó, uma velocidade relativamente constante dentro do que for possível, tá? Sem tirar a caneta, a lapiseira do papel. Aí a gente vai fazer uma mais ou menos 5 milímetros, é no olho, tá, pessoal? Não precisa ficar medindo, né? Se der uma entortadinha, alguma coisa também não tem problema. Ok. Fiz duas linhas, né? Para que as duas linhas? Para eu fazer meu exercício de letra, ó. Ó, repare que eu não vou fazer essa parte aqui, o que não é recomendado fazer, muito comum, tá? Nesse exercício, é ficar também fazendo isso aqui, ó. Ficar passando mais do que uma vez a lapiseira na letra, ficar pincelando também a letra, ó. Não tem problema, continue, ó. Melhor, né? P aqui. E errei aqui, não tem problema, estou concentrado aqui. Ok? Aí fez isso aqui, dê um espaço, não é para aproveitar essa linha aqui, faz uma outra linha. Também sem tirar a lapiseira do papel. E isso vai ser desconfortável no primeiro momento, aí você vai achando a posição da mão. Ó. A velocidade, a ideal é que ela seja meio constante. E aí você vê o que acha que tem que arrumar na linha de cima e vai corrigindo, ó. Um movimento para cada parte da letra. Não estou me repetindo. Tudo bem? E assim por diante. Vou fazer outra linha. Essa linha auxiliar ela pode ser bem fraquinha. E assim por diante. Eu vou fazer uma folha, uma página aqui com 5 milímetros, depois vou fazer uma um pouquinho mais estreita. Ó. Para fazer uma letra menor. Depois a gente vai entender aí o que interfere uma coisa na outra. E também vou fazer uma folha com os números. Tudo bem? Aqui os números, como ocupa espaço, dê um espaço entre eles, né? E começa de novo. Tudo bem? E é isso, não tem muito segredo. Basicamente é isso. Procurar começar alinhado aqui
Se quiser começar de novo aqui também pode passar uma linha, mas talvez não dê espaço. Fazer uma vez com 5, uma vez com 3, um número uma vez com 5 e uma vez com 3. Tá, pessoal? Acho que é isso. Deixa agora eu ver aqui como eu desconecto. Esse vídeo não tem áudio, né? Não preciso ficar lidando com ele, né? Para evitar ruído e microfonia, né? Não estou te ouvindo, mano. O celular fica tranquilo, ele está absolutamente sem áudio. Na verdade, aqui ele não tem nem como colocar áudio no celular. Fica tranquilo. Mas só com PS, a câmera do seu computador também está desligada. Não mais. Ótimo. Pessoal, o pessoal que não estava na aula, principalmente, tem alguma dúvida? Então, tá bom. Professor, é só, por exemplo, o alfabeto é para escrever uma vez na linha e aí já vai para a próxima linha? O ideal, sim, porque se você dá para ver aí a minha câmera? Sim, tá. Né? Se eu vim Do até celular aqui, ó, ou você mesmo? do celular, Deixa eu ver aqui, cadê o celular? Eu estou vendo ainda. tá? Se Ok. você passar do meio da folha para lá, aí não vai caber o abecedário inteiro. É bom que caiba inteiro para você desenhar um embaixo do outro e ir percebendo as diferenças, tá? Porque senão a gente começa a ficar não percebendo se está ficando mais compacto, se está ficando melhor, tá? Uhum. Então, por isso que é importante colocar. No número também, faz uma linhazinha lá, né, de alinhamento aqui, ó. Aí, como ele é pequeno, você pode fazer uma outra aqui, pode ter umas 3 linhas, aí você vai fazendo isso, tá? Para você poder comparar a parte de cima com a parte de baixo e ver que letra que, de repente, ou espaçamento precisa ser corrigido, tá? É isso. Obrigada. Perfeito. Assim, é impressionante como a posição do corpo em frente ao papel, em frente à mesa, faz uma diferença muito grande, a questão da postura, né? Para poder fazer o traçado mais linear ou não. E, nossa, faz muita diferença a postura, né? Incrível. Faz muita diferença. Inclusive, aqui, como eu estou ainda me adaptando, estou tudo torto aqui, mas acho que Que deu vai. para explicar. Seguimos, Mal? O que a gente, então, começa por onde agora? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ah, agora a questão do cronograma junto com os equipamentos, né? Os materiais, né? Isso. Então, vamos lá. Você quer que eu compartilhe aqui o cronograma com todo mundo? Por favor. Então, vou compartilhar. Se quiser, eu faço isso. Como você achar melhor. Já fiz aqui. Só me avisam, pessoal, quando tiver tudo aparecendo. Tá aparecendo, Oswaldo. Tá, então, ok. Pessoal, eu e o Maurício, como a gente falou na primeira aula, né? A gente vem conversando sobre desenho, GD, desenho, primeiro semestre, já, pô, nem sei dizer, né, Mau, quanto tempo. Muito tempo. Desenho livre, desenho arquitetônico e GD. Exatamente. Então, durante esse tempo, eu fiquei na matéria 8 semestres e fruto dessas conversas, inclusive das experiências pessoais também, é, a gente foi montando e acredito que evoluindo em cima de um cronograma de trabalho que ele é evolutivo, né? Então, cada aula na próxima aula faz parte já do repertório, né? A gente não tem nenhum tipo de exercício aqui que não tem uma finalidade específica e que não acumula conforme os exercícios vão avançando, né? Então, é muito importante a presença das aulas e que os exercícios sejam feitos na sequência. E tem muita pouca aula para conseguir colocar isso em prática. E nesse meio tempo, a gente foi adaptando as técnicas, vendo o que funciona, o que não funciona,
né? E, inclusive, por isso que eu coloquei lá atrás aquela imagem histórica de como era feito um desenho visando aí, inclusive, uma precisão para ir para a obra, para ir para a prefeitura, enfim, com várias finalidades. O nosso desenho aqui, ele vai ter um caráter diferente, né? A gente não precisa fazer um desenho e cuidado com essa interpretação, tá? Porque eu não estou dizendo que o desenho ele não precisa ser preciso no sentido gráfico, mas ele precisa ser preciso no sentido do entendimento, né, da clareza de comunicação e do que o desenho pretende. Então, é nisso que a gente vai focar. A gente não vai focar num desenho que vai, por exemplo, ser preciso como um computador, a gente não tem a mínima intenção de fazer isso. Para isso, os softwares vão fazer isso na profissão, durante o curso ou depois que vocês saírem dele. Então, o desenho que a gente pretende propor aqui é um desenho que visa o entendimento dos processos. Então, se a gente vai desenhar a arquitetura, né, essa é o nosso assunto, é entender o desenho como uma comunicação desses processos, desses meios de fazer, né, focado em que você exatamente está querendo desse desenho, se é um desenho inicial, se você está explorando a ideia ou se você está explorando mais a técnica, e a gente pretende aí em 15 aulas dar, não, digamos assim, dar esse entendimento e essa condição de vocês seguirem evoluindo durante o curso e na profissão. Então, esse cronograma ele tem essa finalidade. Então, e ele vem por etapas, como eu estou dizendo. Então, desde a caligrafia, tem resolvendo problema por problema, em vez de tentar fazer tudo de uma vez. Então, hoje a gente está na segunda aula. Na primeira aula a gente falou de caligrafia, por isso que a gente gravou aqui esse primeiro exercício para aqueles que faltaram, porque a aula passada a gente acabou não gravando. Vale lembrar aí que a gente tem uma norma, que é a NBR 6492, e a gente vai disponibilizar lá no Drive, né, Mal? Mas, por responsabilidade própria, assim, vou dizer que ela é uma norma, como o próprio nome diz, de 92, né? Então, é uma norma que está bastante defasada e que ainda tratava o desenho daquela maneira que eu estava dizendo ali, com papel vegetal, nanquim também. Então, o que que a gente vai aproveitar da norma? A gente vai aproveitar algumas regras que ainda são bastante utilizadas, e eu posso falar disso num outro momento e tal. Ela vai ser, e a gente não vai dar aula de norma, né, pessoal? A norma vai ser consultiva. Precisou falar, ó, isso aí está lá na norma, vai lá olhar e vocês vão lá e vão investigar, tá? Porque se a gente ficar aqui falando da norma, a gente vai decorar uma norma já defasada e vai perder tempo aqui no que interessa, que é no desenho, tá? Hoje a gente vai falar aqui de traço e vistas ortogonais, desenho do objeto. Eu não vou gastar muito tempo explicando cada coisa, porque cada aula a gente vai debruçar nessa explicação. A gente vai entender de onde vêm essas vistas que a gente utiliza em projeto, tá? Na aula 3, a gente vai falar de cota, de escala, né? Escala, medida exata do desenho, relação do desenho no papel com o objeto real lá, que vai ser desenhado, no caso, a casa, o prédio, sei lá, né? Na aula 4, a gente continua fazendo esse exercício de desenho, e na aula 5 também, tá? Então, a gente vai por etapas, entender o que é uma vista superior, uma vista lateral, uma vista frontal, o que é uma planta baixa, o que é um corte, o que é uma planta de cobertura, e da onde vem isso, porque da onde vem é que nos dá a clareza, né, da relação com as outras matérias e de uma consciência exata da evolução do desenho, enfim, como um todo. Então, essa etapa 1 aqui, pessoal, ela é todo de conteúdo introdutivo. A ideia dessa etapa é a gente entender as estratégias básicas, ferramentas básicas de desenho, para a gente poder encarar um desenho mais complexo, com mais elementos, que é o desenho da arquitetura mesmo. Tudo bem? Na etapa 2, aqui, ó, a gente vai aplicar tudo que a gente adquiriu nessa primeira etapa, né, nesse desenho introdutório, em desenho de arquitetura. Então, perceba, na primeira etapa a gente não vai necessariamente desenhar ainda a arquitetura, porque a arquitetura tem um monte de questões que precisam ser discutidas, porque a gente vai entender os processos, não vamos só representar os processos. Então, como o assunto é bem mais complexo, a gente precisa ter um repertório mínimo, repertório básico, que são, né, justamente, da onde vem esse desenho, quais são as regras básicas desse desenho, ter um controle, né, inicial de como produzir esse desenho para a gente poder
fazer aí uma introdução no assunto arquitetura, e a gente vai gastar 2 aulas, onde a gente vai fazer um desenho de arquitetura interativo, né? Vou estar mais equipado aqui, inclusive, e aí a gente vai discutindo os elementos que compõem esse desenho e desenhando, né? Demonstrando aqui como que pode ser, que escala que a gente vai trabalhar, ou seja, fazendo uma demonstração como aplica esses elementos da etapa 1 um desenho de arquitetura propriamente dito. Mas eu não vou ficar aqui só desenhando e falando, a gente vai discutindo os processos e colocando no papel. E aí a gente vai decidindo como fazer isso no decorrer do desenho, tá? Por que que a gente está fazendo isso? Né? Entendendo os processos e tal, para a gente poder aí avançar também com cuidado. Então a gente vai usar a aula para desenhar dessa forma, discutindo, e depois vocês vão fazer essa sala aí, cada um seu próprio desenho, e trazendo para a gente discutir o que for necessário, tirar dúvidas e tal. Aí a gente tem aqui uma etapa 4, vamos dizer, que vai gastar a maior parte do tempo, 5 aulas, né, vamos dizer assim, onde vocês vão desenhar, né, aí sozinhos, cada um o seu desenho, né, por etapas, tá, pessoal? Sem muita correria. Então, eu e o Maurício, a gente está ainda discutindo essa estratégia, porque como a gente fazia isso no presencial, né? A gente ia numa residência e fazia o levantamento e trazia as informações e desenhava em sala, né? Em casa e tal. Como a gente não tem aula de campo agora, por conta da pandemia, a gente ainda está traçando uma estratégia, eu e o Mal, para a gente conseguir reproduzir essa experiência, tá? O melhor possível, para que vocês principalmente exercitam, né? Não só o desenho propriamente dito, mas a autonomia desses processos, tá? Não é à toa que a gente tem primeiro uma matéria de desenho 1 para depois ter projeto 1, né? Porque a gente precisa de todo esse repertório dessa autonomia para a gente poder colocar no papel uma ideia, né? Se a gente não desenvolver um desenho do que já existe, né? Acho que é um pouco mais complicado a gente desenvolver um desenho daquilo que a gente está imaginando, que é colocar o projeto no papel, né? Aí com a nossa autoria, com as nossas experiências, enfim. E a gente tem 3 aulas finais nessa ideia de 15 aulas, que a gente vai voltar aqui, misturar bastante GD com o desenho de arquitetura e um pouco, inclusive, de desenho de observação nessa altura do campeonato. Então, aqui a gente tem 3 aulas onde a gente vai procurar fazer uma interação de GD, né? O Maurício está muito tempo dando essa matéria, da nossa matéria aqui agora, de desenho de arquitetura, e vamos trazer algumas contribuições do desenho de observação que vocês vão já terem tratado bastante com a Tula. E a gente vai misturar tudo isso aqui e fazer uma experimentação, um desenho mais croquisado, fazendo essa interação entre as matérias, tá? E eu acho essa etapa importante porque ela vai procurar mostrar que essa evolução através do desenho, inclusive, que colabora muito com o pensamento projetual, né? A gente acredita muito nisso, como força de produção de projeto, desenvolvimento de ideias, mostrar que depois da matéria acontecida é só um start inicial e que vocês possam continuar evoluindo aí de uma forma autônoma, né? Enfim, por conta, tá, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte que eu falei? Eu estou falando um pouco rápido, porque hoje a gente tem muita coisa para fazer em sala, né? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o programa? Comendo uma castanha enquanto vocês pensam. Eu tenho, prof, uma dúvida. Questão de avaliação, a gente vai ter uma avaliação a cada mudança de etapa ou não? Olha, aqui, Mal, se você quiser, né, na verdade, o que tem aqui é o que eu já fazia, tá? Cada etapa vale esse ponto que está aí, é que nem padaria, conta de pão, entendeu? Não tem peso, medida, nada, conforme for acontecendo. A etapa 1, ela vale 2, a 2 vale 2, a 3 vale... Deixa eu ver se está certo isso aqui. Deixa eu ver. Opa, 2. Ah, pessoal, tem um probleminha aqui. Eu prometo discutir isso com o Maurício e ainda hoje passar para vocês, porque
esse cronograma, ele sofreu alterações diante das nossas condições, contextos, digamos assim, é, de ser online, né? Porque tinha algumas outras etapas aqui que a gente não vai conseguir fazer, porque era visita de campo também. Então, a gente juntou 2 exercícios em um só, e aí isso ficou desatualizado, porque tinha uma outra etapa, tá? Se a gente ver a etapa 2 aqui, isso aqui na etapa 4, isso aqui é a etapa 3, tudo bem? Então, isso aqui na etapa 4, isso é etapa 5. Então, eu prometo que ainda hoje a gente resolve isso e manda para vocês. Se tiver alguma coisa, até a próxima aula a gente resolve. Mas a gente vai ter que repensar agora os valores aqui, porque os valores estavam relacionados com o cronograma passado, tudo bem? Mas vai ser uma coisa bastante simples assim, né? 1 mais 1 igual a 2. É importante só, Oswaldo, aquilo que a gente falou com relação ao registro, que a gente está muito preocupado, porque historicamente a disciplina de desenho 1, ao término de cada uma dessas etapas, na verdade vocês vão estar construindo um caderno com o material produzido. Agora, diante dessas ferramentas que requerem que seja visual, né, que é necessário que seja visual, é claro, isso complicou tudo. Não dá para ser um caderno que vocês vão entregar para a gente. Então, Ok. pessoal, para não correr o risco de repente virar de ter problemas por conta do registro e do encaminhamento para a gente, o que a gente pede? E aí isso é muito importante, gente, muito importante, por favor. Pessoal, terminou o desenho, certo? O que vocês vão fazer para a gente? Vocês vão pegar uma fita crepe, sacou? Vão fixar o desenho na parede, se possível, uma parede branca ou uma parede bem clara, certo? Fixou ali, tira uma foto com o celular, ou com máquina fotográfica digital, tanto faz, certo? Mas tirem uma foto, certo? Se possível, mais de frente possível o desenho, não tira inclinado, de baixo. Não, gente, de frente, tá bom? Para a gente poder ter a melhor condição possível para poder olhar o desenho de vocês, tá bom? Perfeito, Maurício. É isso aí, senão vai dar distorção, fica, né, o desenho já não já vai ter suas distorções naturais. É isso, e uma das coisas que é trabalhada justamente no momento em que a disciplina ela não trabalha mais com instrumentos, né, Oswaldo, é justamente a questão de proporção. E, cara, você vai avaliar a proporção no meio que naturalmente distorce o negócio. Caramba, gente, que desafio vai ser isso? Então, assim, se possível, tenham isso em mente, porque esse é o material que a gente vai estar utilizando para poder estar fazendo alguma avaliação da disciplina, né? Então, cuidado com isso. Nos ajudem a construir isso o melhor possível. Aqueles que tiverem scanner até melhor, né, Maurício? Porque daí não tem mínima Muito melhor. distorção. É que assim, não dá para pedir que vocês tenham. Mas claro, se alguém tiver, nossa, incomparavelmente melhor, né? Claro. Bom, Professor, pode dizer. onde é que a gente manda essas imagens? Lá no WhatsApp ou... Não, você Então, não. Perdão, desculpa, pode falar, só. Perdão. pode falar você. Começou. Não, eu ia falar o seguinte: as aulas elas acontecem aqui pelo Zoom, certo? Mas a ideia é justamente disponibilizar o material gravado, todo o conteúdo, de fato, no AVA, certo? Por pior que seja o plano do AVA e coisa e tal, para registro ele vai ser utilizado, o plano de ensino vai ser colocado lá, então tudo, na verdade, oficial da universidade é pelo AVA. Então, da mesma forma, o encaminhamento desses arquivos tem que ser feito pelo AVA. Quando a gente manda para o WhatsApp, ele é muito ótimo para poder tirar dúvidas, ele é péssimo para poder fazer avaliação. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas nativamente, quando você insere uma foto no WhatsApp para alguém, ele reduz a qualidade dessa imagem para poder encaminhar. Não é uma boa forma de poder fazer isso para nenhuma das disciplinas. Ok, gente? Ok, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Professor, Diga, aqui, o Vinícius. exercício da primeira aula, ele já é para ser encaminhado no AVA? Assim que você, eu não sei como se o AVA já está, Maurício, funcionando aí, que está dando uns probleminhas, né? Assim que você fizer o exercício, ficar satisfeito com o exercício, lembrando que na primeira aula, para aqueles que estão começando aí, faltaram e tal, o exercício é no mínimo uma página, né? Com cada, o alfabeto em 5 e 3 milímetros, o número em 5 e 3 milímetros, mas vocês vão
vão postar 4 folhas da A4, mas vocês podem fazer quantos exercícios achar que deve fazer, na medida que vocês acharem que precisam melhorar. Ele vai pegar o melhor exemplar, né, do exercício que vocês fizerem e colocar lá. Então, eu acredito que assim que conseguirem e fizerem, vai lá e coloca, né? Eu acho que no máximo aí uma semana depois do exercício, ou seja, para a próxima aula. O problema só, tipo assim, só pegando o gancho disso, na verdade, assim, o AVA, a gente, na verdade, conversou sobre isso ano passado, o AVA é extremamente caótico, principalmente nesse momento que os professores estão dando aula através dele. Então, para vocês terem uma ideia do nível de caos da coisa, eu não tenho acesso à disciplina de desenho 1 ainda. Então, na verdade, mesmo que eu quisesse, por exemplo, fazer chamada, esse tipo de coisa, eu mesmo não tenho como fazer isso, porque eu não tenho acesso ao AVA, a desenho 1. Então, assim, gente, desculpa, eu não tenho como dizer para vocês quando vai dar para vocês colocarem. Mas assim que possível a gente avisa, gente. Eu perguntei justamente por isso, porque, ao menos para mim, o AVA, pelo menos na matéria de desenho 1, não tá aparecendo absolutamente nada, como se não tivesse postado nada, entendeu? É isso mesmo, Vinícius, ainda não tem, tá? Mas a gente vai organizar isso. O que a gente precisa separar, que eu acho importante, é o que tecnicamente é um empecilho e o que a matéria, qual é a organização da matéria. Então, se fosse presencial, eu diria para você, a gente vai fazer um exercício 2 hoje de traço. Até a próxima aula, você tem tempo para fazer isso, porque da aula que vem é outro assunto. Então, a produção da matéria é uma coisa, e lá no AVA, se a gente tiver algum problema técnico, evidentemente que isso a gente não tem controle. Mas se a gente faz um exercício hoje, é para você desenvolver o exercício até a próxima aula, tá? E postar. E aí, o Maurício, a gente tem aí a condição de olhar esse desenho, avaliar, a nota, nesse período. Passou a próxima aula, é outro exercício, a gente já está fazendo outra coisa. Então, caso não tenha nenhum problema, entendo que essa é a lógica dos acontecimentos. Agora, se o AVA não permitir, tiver problema, aí é para mim, é para o Maurício e é para vocês também, tá? Seguimos ou alguém quer colocar alguma coisa? Oswaldo, só uma última coisinha. Agora Ótimo. são 8h22. Já que a gente vai mudar de assunto, a não ser que, assim, na verdade, eu ia falar justamente aquela pausa de 5 minutos. Porém, na verdade, também, como o próximo assunto é falar sobre os instrumentos, também não é uma coisa muito longa. Então, de qualquer forma, se você preferir, dá para falar sobre os instrumentos agora e depois a gente faz a pausa, como você achar melhor. Perfeito. Então, vou falar rapidinho do material para a gente acabar com essa planilha Excel, né? Tem Excel aqui, é chato pra caramba. Tô brincando. Então, quando a gente fazia a matéria um tempo atrás, que a gente trabalhava com a prancheta, régua paralela, esquadro, o material era outro, né? A gente trabalhava com os esquadros, alguns outros gabaritos e, inclusive, com régua paralela ou régua T, tá? Bom, a gente vai trabalhar, já fazia isso em sala de aula, então, nesse aspecto, a online está totalmente adaptada, porque a gente vai trabalhar aqui só melhor instrumentado tecnologicamente, mas o processo de desenho não vai mudar em nada. A gente vai trabalhar com, basicamente, três elementos fundamentais, que é a mão, a lapiseira e o papel. Basicamente, essa é a nossa estrutura de desenho. Alguns outros instrumentos vão ser, evidentemente, para dar suporte, mas o nosso desenho é isso, é mão, lapiseira e papel. Então, que papel? A gente vai utilizar o A4, que é um papel esse que a gente está fazendo o exercício, para discutir. Então, esse é a folha 4, ela tem que estar sempre meio na nossa disponibilidade, porque vamos discutir aqui o telhado, vamos discutir a parede, a janela, então é em cima desse A4 que eu vou fazer aqui, o Maurício vai fazer aí, vocês vão fazer aí, a gente se vira com a folhinha 4 para fazer a discussão de desenho, né, para exercitar essa relação pensamento e desenho. A folha 3, a gente vai utilizar aí, tá caderno de croquis, porque a gente, né, como o Maurício já explicou, a gente vai fotografar, mas é o que a gente utilizava em sala de aula, é uma folha A3, alguém tem dúvida entre os formatos, a gente vai passar isso rapidinho um momento, mas o A3 é o dobro do A4, é duas folhas A4 juntas, num papel só. Então, quando vocês forem comprar, vai comprar a folha A4, que é essa de impressora comum, que a gente conhece, e o A3 é o dobro do tamanho da A4. Tá? Então, vai pedir, é só pedir lá, eu quero uma folha A3, também sulfite, né? E sem problema nenhum.
297, 420, eu acho, né, Amon? Você não me falha a memória. 420 por 297, isso. Perfeito. Então, é nessa folha que a gente vai exercitar, deixar esse material final gravado dos desenhos. Por quê, né? Porque o A4 vai ficar apertado para desenhar algumas coisas. Então, a gente precisa desse papel um pouquinho maior. Essa é a diferença. A lapiseira, eu recomendo aqui, a gente também, quando fazia o desenho mais preciso, a gente trabalhava com 3 lapiseiras, 03, 05, 07, para facilitar digamos, o traço, as espessuras de traço, que a gente vai fazer exercício hoje sobre traço, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas, como o desenho vai ser em forma de croquis, a gente não precisa dessa variação de lapiseira, tá? A não ser que alguém queira. Então, as lapiseiras tradicionais de desenho de arquitetura é 03, 05, 07. Mas tem gente que trabalha com 09, eu trabalho com 1.2, né? Só que aí depende de apontar e tal, então a gente não precisa avançar isso. Eu recomendo, tá? Uma lapiseira 05 ou 07. Se eu tivesse que escolher uma dessas duas para começar a fazer o desenho, eu até escolheria a 07 com grafite HB. A gente vai falar disso na hora que a gente estiver fazendo exercício de traço, tá? Mas a gente pode ter aí, para quem quiser, a 03, 05, 07, ou pode ter só a 05 ou só a 07. Por que que eu estou falando assim? Porque tem muito da mão de cada um. Tem mão que é mais pesada, tem mão que quebra o grafite, tem mão que, né, já é muito leve, aí precisa treinar, apertar, outra é muito apertado, tem que treinar, aliviar. Então, é uma coisa bem pessoal, que cada um, conforme for avançando no desenho, vai percebendo qual lapiseira e diâmetro aí do grafite melhor se adequa ao seu desenho. Inclusive, na questão a gente vai falar da qualidade do grafite, né, mais duro, mais mole, também é uma questão bastante subjetiva nesse aspecto, e aí depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas essa é a recomendação, tá? Escalímetro é o seguinte, para quem não conhece, e eu tô sem o meu aqui, mas eu tenho um portátil, depois que a gente estiver fora da tela eu falo um pouco sobre isso. Escalímetro tem vários números, tá? Porque muitos profissionais usam escalímetros, arquitetos, engenheiros, agrônomos, e imagina, um agrônomo pode usar um escalímetro, ele está falando de uma fazenda, então a relação dele da escala, ele está falando em quilômetro, então tem um pouco diferente. O que a gente utiliza é o escalímetro número 1. O escalímetro número 1, a hora que você for aí numa papelaria, ele vai ter essas escalas. Então, para não confundir, o escalímetro número 1, ele tem essas escalas, que é 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Essas são as escalas. Cuidado com isso. Desculpa, Oswaldo, pelo amor de Deus, gente, preste muita atenção no que o Oswaldo está falando agora, porque todo semestre isso é um inferno. Ah, é? Prestem atenção nas medidas que o Oswaldo está falando que devem conter no escalímetro. Prestem atenção nas medidas que o Oswaldo está falando que deve ter no escalímetro. Prestem atenção nas medidas que o Oswaldo está falando que devem ter no escalímetro. Sério, isso é sempre uma encrenca todo santo semestre. Exato. Desculpa. Não, é perfeito, Maurício, porque aí chega as escalas tudo diferente, a gente vai se virar, mas aí para quem está começando, já tem desafio suficiente, não precisa criar outros, né? Então, essas são as escalas mais comuns na arquitetura, tradicionais na arquitetura. A gente não vai inventar a roda em relação a isso, a gente vai focar em desenvolver outra coisa. A escala pode ser esse, como a gente já tem usado e que é tradicional no desenho de arquitetura. Esse instrumento circulógrafo, ou como popularmente é conhecido, bolômetro, tá? Tem vários tamanhos, pode comprar um menor, isso aí é só para ajudar a gente em algum momento. Então, esse modelo MOD D1 é o menor que tem, ele deve ter aí 8 por 10, acho que não chega a 10 por alguma coisa, é um pequeno, porque você compra um grande, depois coloca na mochila, quebra, a gente não vai utilizar isso com muita frequência, tá? E eu posso mandar para vocês no e-mail a fotinha, tá, de cada um depois, só para ajudar na escolha, inclusive do compasso. Quando a gente fazia aquele desenho mais preciso, esse compasso tridente, cheio de... Né, alguém deve ter aí, porque deve ter um pai, sei lá, que é engenheiro, alguém, um primo que já fez, né, engenharia. Então, tem uns compassos que são bastante precisos, cheios de ferramentas.
A gente também não precisa comprar um compasso desse, compasso é caro. Então, tem compasso da Maped, por exemplo, que você não necessariamente trabalha com grafite. Você pode colocar a caneta que você está utilizando, seja ela qual for, até uma caneta Bic, tá? Posso mandar essa imagem para ajudar vocês. Caneta Bic, caneta nanquim, lápis colorido, lápis de grafite normal. O mesmo elemento que você está, mesmo lapiseira que você está utilizando para desenhar, você pode usar nesse compasso. E é um compasso super simples e barato. Então, não precisa investir comprando um compasso cheio de articulações e tal, que a gente não precisa disso. O compasso também a gente vai utilizar esporadicamente no desenho, porque o desenho é feito à mão. A hora que a gente precisar de uma orientação, né, de um segmento de curva, alguma coisa, a gente utiliza o compasso mais como linha auxiliar do que linha de desenho, porque a gente não vai desenhar com os instrumentos. Então, tudo é o circular, o compasso é mais para criar linhas auxiliares do que necessariamente produzir o desenho, tá? E a borracha, bastante conhecida, a borracha macia, aquela branca quadradinha macia, porque a borracha está muito relacionada com o tipo de grafite e o tipo de papel, tá? Então, como a gente vai trabalhar com papel sulfite e um grafite também não muito duro, HB, no máximo H, uma borracha macia resolve bem isso. Se esfarelar um pouco, uma borracha dura, ela vai espalhar o grafite, não vai tirar o grafite, tá? Isso, cada papel reage de uma maneira. Então, eu acho que para o papel sulfite, uma borracha que tenha, eu coloquei porque é mais comum, Pentel Soft, tem da Maped também, é aquela borracha branca quadradinha macia, tá? E acho que é isso. Se alguém não tiver dúvida, mal, a gente pode fazer um intervalo do café e seguir. Tranquilo, pessoas? Ok? Faremos um breve intervalo, então, e retornamos em 5 minutos, ok? Abraço. Pessoal, vamos lá. Eu peço para vocês assim, dar um feedback no áudio, tá? Tá todo mundo aí? Vamos começar? Pode começar, professor. Beleza. Então é o seguinte, hoje, como a gente falou lá inicialmente, a gente retomamos aí o exercício da caligrafia, falamos do cronograma e dos materiais, e agora a gente tem duas etapas ainda importantes, tá? Então eu vou tentar aqui falar desse próximo exercício, que é sobre o traço mesmo, tá, pessoal? E aí, eu não quero ficar aqui reproduzindo a minha tela, eu prefiro fazer aqui conversando, mas eu vou reproduzir só um primeiro momento, que eu acho aí tem uma imagenzinha muito legal do 101 lições de arquitetura, né? Que eu acho que vale bastante a pena para quem não conhece, inclusive a gente poder falar dele. Então eu vou aqui dividir minha página rapidinho, tá? Todo mundo tá vendo aí? Gente, até aproveitando só que o Oswaldo falou das lições de arquitetura, gente, deveria ser, assim, o livro base bíblia de todo aluno de arquitetura, de todo profissional de arquitetura. Guardem esse nome. Lições de arquitetura de um autor chamado Hermann, a pronúncia do sobrenome é sacanagem, é Herzebecker. Aqui, ó. Né? Pessoal, tá a fonte aqui, ó, tá? Então tá gravado, depois vocês verificam. Isso que o Maurício falou, eu ratifico aqui. É um livro que vai tratar de várias questões, inclusive conceituais, de percepções, de desenho, enfim, é muito bacana. Acho que leitura e propriedade, digamos assim, não é um livro caro, pequeno, fundamental, tá, pessoal? Tá aí uma das livros aí imprescindíveis, tudo bem? Tá aí a fonte. E aí, a primeira, são 101 lições, a primeira lição é essa aqui, por isso que eu fiz questão de compartilhar minha tela. O que é o traço, tá? Então, o traço, ó, ele é uma linha, não é um risco qualquer, não é uma linha qualquer, é uma linha com propósito e convicção. Propósito e convicção, tá? Então, é uma linha onde a gente não tem a clareza do que essa linha é uma linha que tem
finalidade muito clara, né? Então, nesse caso aqui, essa primeira disso, e ele traz esses dois exemplos, né? Do que é uma linha com, como ele fala, convicção e propósito, né? Como é uma linha displicente, digamos assim, né? Não sei, tá, a palavra é melhor. E nesse exemplo aqui de baixo, tem muita coisa que a gente falou ali no simples exercício de caligrafia que não poderia acontecer. Olha aqui essa linha de baixo, toda pinceladinha, né? Ó, isso não é uma linha, é um monte de risco alinhado, tá? Isso aqui é uma linha, tá? E aí a gente percebe porque o desenho, como a gente falou na aula passada, não deixa aí margens para mentiras, né, no bom sentido e tal. Ela é uma linha que você percebe que ela tem um traço contínuo, né, controlado. A gente consegue dizer onde ela começa e onde ela termina. E é um gesto só, tá? Aqui a gente tem várias linhas, incontáveis aqui, não dá para precisar quantas linhas tem sobrepostas para fazer uma linha só. Então, não é essa a ideia. São desenhos bastante simples, mas que contêm um conteúdo rico, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente vê, esse exemplo, por exemplo, é ótimo, eu fico falando isso. Aqui a gente já tem uma velocidade aplicada, né? E a gente falou da velocidade na aula passada. Quando a gente faz muito veloz, a gente não tem controle disso. Você não consegue começar a linha no mesmo lugar, parar no mesmo lugar, né? E a velocidade, ela diria assim, que ela é um pouco inimiga da percepção. Quanto mais rápido você faz, menos você percebe, menos você sente. E aí é tudo, é o olhar, é a textura, é o grafite, é um conjunto de situações. Na letrinha, por exemplo, a mesma coisa, né? Um negócio meio feito rápido. Aí você fala, pô, mas você fez isso, como que você sabe? Não estava lá. Tá no desenho, né? O desenho, ele registra tudo, a velocidade do traço, o controle e tal. Então, é uma busca, né? Ó, como se fosse o desenho, tudo é desenho, né? Controlado. Então, isso aqui faz parte do nosso exercício inicial. Até para fazer aí, né? O Maurício trata disso lá em GD, né? Para fazer os sólidos, por exemplo, né? Ó, as linhas não são abertas, a gente vai falar um pouco porque elas cruzam, por que elas cruzam aqui, não é a questão agora, mas isso aqui é um negocinho que você faz, tchuf, 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 e aí ela resulta nesse desenho que não consegue dizer com clareza a que se pretende, tá? Então, o nosso desenho, ele está fundamentado nessa prática aqui, e é por isso que a primeira lição é sobre o traço, tá? Eu poderia continuar aqui, mas eu prefiro não compartilhar a tela, tá? E aí a gente vai tentar continuar falando disso aqui pela web, tá? Aí, Maurício, tá funcionando aí? Só para confirmar, minha web tá bacana? Tá ligado aqui, tudo certo. É só pinar, mais uma vez, só para todo mundo. Pinem, por favor, para deixar em evidência o celular do professor. Moto E7, enfim, isso aí. Isso, eu nem mudei o nome justamente para Para ficar fácil aqui, tá? Então, além disso que eu disse, a gente não vai utilizar, como já foi falado, o instrumento, a gente vai utilizar o traço na mão livre, tá? E a gente, no desenho de arquitetura, a gente tem basicamente 3 tipos de traço, né? Na verdade, o tipo é um só, né? A gente vai trabalhar o traço com 3 intensidades diferentes, tá? A gente vai trabalhar um traço, que a gente fala um traço fino. Eu vou fazer um pouco mais grosso aqui, porque talvez vocês não estejam vendo. Se não estiver vendo, vocês me falam. Tá perfeito, bora. Dá para ver? Ótimo. Uhum. A gente vai fazer um traço um pouquinho mais grosso, mais firme aqui, tudo bem? Uhum. E um traço um pouquinho mais, ainda um pouco mais grosso. Então, traço fino, traço médio e traço grosso. O que que espessura tem esses traços? Isso aqui também é muito de prática, né? No início pode causar alguma angústia, mas o que a gente precisa só é distinguir os traços. Então, a minha primeira pergunta aqui, vocês conseguem perceber o traço mais fino, o traço mais grosso, que tem um intermediário? É isso que a gente precisa fazer, tá? Não tem assim, o traço, né? O parâmetro é esse, se o seu traço for... E aí cada um vai ter, né, então se você tem um traço muito grosso, né, nem foi muito diferente, né, e você tem um traço fino aqui, ó,
o do meio é a média, né? Então, se você conseguir perceber essa diferença, exercício realizado com sucesso, tá? O que tem que cuidar, que também é muito comum, é que esse traço fino, que é esse aqui, ele é um traço fino, ele não é um traço apagado, tá? Então, agora eu vou fazer aqui um traço apagado. Vocês estão vendo esse traço com clareza? Tá? Então, esse é um traço apagado. Não confunda traço apagado com traço fino, tá? O traço fino, ele tem uma clareza de definição. Ele é só fino, ele não é apagado. São coisas distintas, tá? E por isso que a gente falou lá atrás que se alguém tiver muita dificuldade, pode comprar uma lapiseira 03, uma 05 e uma 07 para facilitar, né? Então, no traço fino, se quiser, tá? Essa aqui é mais fácil fazer com a 0,13, essa com a 0,5 e essa com a 0,7, por exemplo. Mas, como o Maurício está ressaltando, eu recomendo, na verdade, que vocês enfrentam esse desafio de fazer com uma lapiseira só. Porque porque aos poucos a gente vai, diante da dificuldade de cada um, mostrar onde está a dificuldade e resolver isso. Tem técnica para isso. Se vocês compram a lapiseira, né, vocês acabam levando mais tempo para desenvolver, que é natural desenvolver essa questão do traço, tá? Então, eu prefiro que vocês enfrentam a questão. E aí, eu posso até já começar com uma dica importante. Vocês estão vendo a minha lapiseira aqui, como eu estou pegando na lapiseira, né? Bom, a lapiseira, se a gente for olhar mais para o grafite, por exemplo, não tem segredo, é um cilíndrico, né? Então, se a gente pegar o giz de sala de aula, é exatamente a mesma forma do grafite. Então, ele tem, ainda que aqui a gente, talvez, eu já com 45, já não estou vendo direito, mas, mas ele tem, evidentemente, um diâmetro, né? Se eu trabalhar com a lapiseira perpendicular ao papel aqui, ó, vocês concordam que eu estou utilizando 100% do diâmetro? Imaginando isso maior, né? Então, Ideal, eu estou trabalhando... Uhum. Estou trabalhando 100% do diâmetro. Então, aqui, é claro que depende, aí eu vou até quebrar meu grafite, né? Aqui só porque eu já gastei ele. Então, se eu pegar aqui, ó, trabalhar com ela perpendicular, ó, eu tenho mais condições de fazer um traço grosso, né? Por quê? Porque ele vai estar explorando 100% da área desse grafite, ok? Se eu inclinar, né, a lapiseira, ó, tá vendo que agora está inclinada? Evidentemente que eu não vou conseguir gastar esse grafite, a não ser que ele vai gastando, gastando, e aí ele vai ficando grosso de novo. Mas no primeiro contato ali, se a gente ampliar isso numa lupa, né, eu tenho a quina do cilíndrico tocando no papel. Tudo bem? Então, se eu inclinar aqui, Pode ó, falar. se eu inclinar, ó, o traço já saiu fino. Como é que eu faço? E aí não precisa fazer tudo uma vez, mas para não perder a oportunidade de dizer, é claro que se eu ficar arriscando assim, vai gastando grafite, aquela quina vai gastando e ela vai engrossando o traço. Aí você vai girando, a cada traço você gira um pouco a lapiseira. Ó, fiz aqui, girei um pouquinho, ó, faço outro. Ó, girei um pouquinho, faço outro. Né? Então, facilita fazer esse traço fino. E o traço médio, né? O traço médio, aí eu vou controlar essa inclinação, né? Meio termo aqui, por exemplo, ó, e aí eu posso apertar um pouco mais, para ela gastar um pouco mais rápido, ó, e ter um contraste em relação à fina. Então, o que aqui, recapitulando o que foi dito, a gente vai trabalhar com 3 traços, fino, médio e grosso. O fino não é um traço apagado, ele tem que ter clareza, ele só é fino. E aí, na lapiseira, com a questão da inclinação e com, né, perpendicular ou inclinada, eu consigo ir achando o ponto desse traço fino e desse traço grosso, tá? Alguém tem dúvida até agora? Tá tranquilo, pessoal? Então, ótimo. Vamos lá. Vou seguir aqui, só um minuto. Eu pensei que tinha alguém aqui pedindo para ter acesso.
Vamos. Aí o que acho que a gente pode falar também, que é importante, essa é uma lapiseira 07, para você ver, como a gente estava dizendo antes, que a lapiseira 07 eu recomendei para o traço mais grosso, mas eu fiz o traço fino aqui. Então, ela não impede, né, em nenhum momento que isso aconteça, tá? Tá evidente aqui. E aí, pessoal, uma adaptação também que pode acontecer, e aí é muito pessoal, tá? Não serve para todo mundo, que é a dureza do grafite, tá? O grafite mais macio, por natureza, né, ele esfarela mais. O grafite mais duro não esfarela. Mas não existe bom e ruim, existe o certo para cada finalidade. Lá com a Tula, provavelmente, estou arriscando aqui dizer, né, não sou da matéria, mas assim, provavelmente vocês vão utilizar grafite mais macio. Por que mais macio? Vocês vão trabalhar com sombra, né, aquele degradê e tal. Se eu estou utilizando um grafite, esse grafite aqui deve ser HB ou, sei lá, H, né? Essa lapiseira não é minha, eu peguei emprestado para fazer o desenho aqui, mas eu acho que é HB pela textura aqui do grafite. Fica um pouco mais difícil eu fazer o degradê sem perder a característica da linha, tá? Ó. Mas é possível. Então, se o grafite for mais macio, isso é facilitado, você consegue fazer aqueles degradês que é muito comum em desenho de observação e desenho artístico, que não é o nosso caso. O nosso desenho é um desenho arquitetônico, ele tem um certo rigor, ele precisa de uma certa precisão. Então, eu recomendo, e aí falando um pouco disso, o que é esse grafite macio, grafite duro, né? O grafite intermediário, a gente chama ele de HB. Esse é o que geralmente vem nas lapiseiras, que você vai lá e compra sem especificar, né? Quanto mais H tiver, mais duro ele é. Então, para cá, ele vai ser mais duro, né? Ó. Então, você pode pedir, não quero um grafite HB, eu quero um grafite H. Não, eu quero um grafite 2H. Eu quero um grafite 3H, 4H. Tá? Então, para cá, quanto mais H tiver, mais duro ele vai ser, né? Para cá, ao contrário. Eu não quero um grafite HB, eu quero um grafite B. Então, para cá, ele vai ser mais macio, tá? Então, eu posso querer um grafite B, eu posso querer um grafite 2B, eu posso querer um grafite 3B, 9B, por exemplo, tá? Isso funciona tanto para o grafite da lapiseira, como funciona também para o lápis, tá? O lápis, aí você vai ver, né? Vocês provavelmente já devem ter visto, que o lápis também está dentro dessa nomenclatura, tá? Então, eu não posso dizer exatamente para vocês qual que é o melhor grafite para a lapiseira de vocês, porque isso depende do peso de mão de cada um e do resultado, né? Entre peso da mão, posição da lapiseira, tipo de papel. Então, conforme a gente for fazendo os exercícios e se vocês forem sentindo dificuldade, estiver sujando o papel porque está esfarelando, então é um indício que o grafite pode ser mais firme. Se estiver quebrando muito o grafite, é um indício que o grafite pode ser mais firme, tá? Agora, tem gente que consegue um nível de desenho que aí mais preciso, tende a tender para o grafite mais duro, né? Porque ele fica mais rígido, a linha mais definida. Com a grafite macio, B, HB, não tem problema, mas é mais fácil se for HB ou H, para fazer um desenho de arquitetura, porque ele é mais firme. Só que isso depende da mão de cada um, tá, pessoal? Então, é importante, mais do que definir, é prestar atenção como está se relacionando com esse material. Tudo bem? Bom, eu falei aqui retomando, né? Eu falei da linha fina. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se aparecer uma dúvida ou não tiver claro o que eu estou dizendo. Linha fina, média e grossa, tá? Então, isso aqui, ele vai dar conta de todo o nosso repertório de desenho aqui no curso, tá? Viu como que não é tão complicado? Aí, o que que acontece? Só tem uma linha a mais do que essa, só que aí não é um traço. A gente não chama ela de traço, que é a linha auxiliar que a gente falou dela lá naquele primeiro momento, que para auxiliar as letras. Só que ela não auxilia só as letras, ela auxilia o desenho também, tá? Então, a linha auxiliar seria essa linha que é apagada aqui, ó. Ela é só para você conseguir ler, tá? Você conseguiu ver ela está funcionando. Então,
é importante falar aqui o quê? Que a linha fina é uma linha que não é apagada, ela tem que ter uma definição clara, como eu já estou dizendo o tempo todo, mas essa linha auxiliar, ela pode ser bem clarinha mesmo, e aí, ao olho de cada um, o suficiente só para perceber ela, para orientar o desenho. Então, essa linha auxiliar a gente vai utilizar demais no desenho. Ela vai ajudar na caligrafia, ela vai ajudar em todos os exercícios de desenho. E ela não é uma... E por que que ela é apagadinha, assim, fraquinha? Só com o peso da lapiseira, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas eu estou vendo aqui ela, né? Talvez na câmera não fique tão claro. Essa é uma linha auxiliar. Eu não preciso apagar, mas ela, com o tempo, ela vai sumir do desenho. Porque se eu fizer uma outra linha em cima aqui, suponho que aí seja um traço, né, mais firme aqui, ela está só orientando a minha linha, ó, ela nem vai mais aparecer. E aí ela registra uma outra que vale a pena já dizer, ela faz parte do processo de desenho. Quando você vê um desenho construído, né, com autoria, né, autônomo e tal, como a gente vai estar falando o tempo todo, você percebe que esse desenho foi construído com essas linhas auxiliares, e isso vão deixando as suas impressões digitais no desenho, né? Então isso enriquece o processo que a gente chama, e aí vão acostumando com essa palavra, né? Porque tão importante como o produto também é o processo, o registro de como esse negócio foi feito, né? E aí, com o tempo, a gente vai percebendo esses detalhes, entre aspas, que fazem muita diferença na qualidade do desenho, na qualidade da compreensão, né? Além de registrar aí as particularidades de como cada um desenha. Tudo bem? Então, não precisa apagar essas linhas auxiliares, tá, pessoal? Que o pessoal tem uma vontade de apagar as linhas auxiliares. Não precisa, tá? Alguém ia dizer alguma coisa? Eu só ia comentar, Oswaldo. Na verdade, enquanto eu estava aqui vendo você explicar, acho que tem algumas coisas que vale a pena prestar atenção, que são informações subliminares que estão em tudo que você está mostrando, que é muito bacana a questão da variação dos traços usando a mesma lapiseira, é muito bacana a questão da diferença dos grafites. Se houver a oportunidade, porque você não vai sair comprando, obviamente, né, 7 caixas de grafite para ver qual é o ideal, mas muitas vezes quando você vai numa papelaria, você pode pegar um lápis 2B, um lápis 6B, um lápis HB, né, que é mais fácil de ter acesso a esse material e testar ali na própria hora para sentir mais ou menos onde você está mais ou menos confortável e tentar fazer um paralelo com a lapiseira, né? Que não vai ser a mesma coisa que o lápis é um grafite mais grosso, a lapiseira é um grafite muito mais fino, isso vai fazer uma diferença gigantesca, mas é minimamente para ter algum parâmetro. E ao mesmo tempo, aí voltando a falar da questão das informações subliminares, eu acho que é muito importante, prestem muita atenção, como que o Oswaldo é muito natural, ele está falando aqui sobre os diferentes tipos de grafite, sobre a questão do preenchimento, sobre os traços, mas percebam que, mesmo para poder mostrar isso, ele tem uma composição no papel que é extremamente organizada e equilibrada. Isso, gente, para ele é muito natural, mas preste muita atenção, porque isso é extremamente relevante para vocês em tudo que vocês forem fazer nesse curso. É isso. Calma, é isso, Mal. O que o Maurício falou é essa vivência, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, e acho que nesse processo o caminho é mais importante, né? Então, às vezes, a gente fica muito ansioso com o resultado final, isso é natural, a gente está trabalhando com isso há muito tempo, mas o que a gente pode dizer é que esses exercícios, como eu disse lá atrás, são pensados para ajudar a desenvolver, inclusive, essas questões. Então, tudo que está no papel é desenho, caligrafia, qualquer coisa que está no papel é desenho. Então, não... Naquele exercício né, que a gente colocou lá do 101 lições de arquitetura, ele traz essa mensagem também, não cabe displicência na produção do material, nem se for uma margem, né, se for uma linha de cota, se for uma escrita, nada é por acaso, né, e merece essa atenção e esse cuidado. Tá? Então, esse cuidado com o desenho, entender que tudo é desenho, é um caminho para a gente ir desenvolvendo esse lado, né, estético com o papel, que ele está sempre em evolução, faz parte, tá, pessoal? Queria propor um exercício agora para a gente poder depois avançar no próximo momento, que esse papel aqui é um papel A4, tá, pessoal? E ele é o que eu tenho aqui agora, mas vocês propõem que vocês já façam no A3, tá? No A3. Então, imagina que isso aqui é um A3, porque ele tem o mesmo formato, ele só o dobro do tamanho, tá? Então, imagine, aí a gente pode usar a linha auxiliar para tudo, né?
Imagina, mas não vamos usar a linha auxiliar aqui, não. Imagine separado em 3 partes, ó, na horizontal, tá? No sentido da paisagem, né? No formato paisagem. Imagina aqui que ele tem 3 partes. Vamos dividir essa linha horizontal em 3 partes. Vocês vão ver isso acontecendo aqui, não tem problema. Então, eu vou imaginar na primeira parte aqui, mais ou menos, vão ser cinco quadradinhos imaginários. Eu não quero que vocês desenhem esse quadradinho, porque o exercício é de controle. Se eu desenho o quadradinho agora, eu estou facilitando. E a ideia não é ser mais fácil, a ideia é ser proveitoso o exercício. Então, eu vou pegar aqui, ó, a linha 1, vou fazer traço fino, ó, o meu começou grosso, afinou um pouco aqui, aí no próximo eu vou melhorar, tá? Eu vou aqui fazer linha fina, ó, estou rodando um pouco a lapiseira para melhorar isso, vou fazer linha fina aqui até completar um quadrado imaginário, tá, pessoal? Ó, ainda acho que não está um quadrado, vou seguir um pouco aqui. Eu acho que agora está quase aproximando, acho que agora é um quadrado. Tá? Então, olha só, tá vendo? Isso acontece, não tenta ficar arrumando, mas a ideia é que o ideal seria que terminasse igual começou aqui, tá? Aí eu fiz aqui as linhas horizontais, agora eu vou fazer as linhas verticais aqui, ó. Tá? Com a mesma, procurando ter a mesma velocidade, tá? Se tiver começando, muda um pouco, experimenta, né? Só não tenta fazer mais rápido. A ideia não é fazer mais rápido, é fazer olhando a textura do papel, olhando se a linha está nítida, se está com uma velocidade razoável, tá? Eu estou até, acho, fazendo um pouco rápido demais, ou aqui, acho que a velocidade do exercício mesmo é essa aqui, sabe? É uma coisa quase que uma meditação, sabe? Não é uma coisa para terminar, ó. Ó, não é uma coisa para terminar, é uma coisa para perceber, tá? Eu estou falando de meditação, estou brincando, porque eu não sei meditar, tá, pessoal? Ó, Mas é imagina. isso mesmo, só. Na verdade, isso é uma bela meditação, cara. Não tem É, dúvida. Isso é um processo meditativo total. então não estou tão fora do exemplo, né? Então, linha horizontal, linha vertical. O próximo vai ser 45 graus, ó, imaginando o quadrado. Ó, sem a linha auxiliar nesse momento, tá, pessoal? Porque o objetivo não é precisão em termos do quadrado, é trabalhar, juntar tudo numa coisa só. Papel, lapiseira e mente, assim, então, e controle. Então, enfim, é o exercício, não é o resultado. Quer dizer, claro que o resultado faz parte, mas ele tem que ser consequência do processo, não o contrário, tá? Ó, né? Então, ele ficou aí uma deformaçãozinha, tá? Tá aqui, um quadradinho, tá? E agora, o próximo, então esse é horizontal, vertical, 45 graus, né? Nem ficou muito aqui, mas é isso, é a tentativa. E agora a gente vai imaginar um ângulo que não é nem horizontal, nem vertical e nem 45 graus. É um intermediário, de mais ou menos 30. Ninguém é para medir isso, tá, pessoal? É visual, tá? Então vamos fazer um esqueminha aqui, né? Horizontal, né? Vertical, 45, né? E agora alguma coisa entre o 45 e o vertical horizontal, alguma coisa aqui, né? Ó, né? Tudo bem? Então eu vou pegar, fazer isso aqui, ó. Tá? Então, qual é a finalidade desse exercício, né? A finalidade é acostumar com o grafite, acostumar com o papel, acostumar com a posição de mão, vai doer o pulso, né? A gente vai acostumando, né? Ter controle da velocidade do risco, né? Exercitar a lição primeira do 101 de arquitetura, que é o que é um traço, e o traço não é um risco qualquer, é uma linha com propósito. Tem clareza de meio e de fim, tá?
Tá aqui, o exercício. É esse aqui. E aí, pode falar aí quem que abriu o áudio. Não, você É não. todos com traço fino? Então, vou falar disso, tá? Esse primeiro aqui com traço fino, e aí você vai fazer 3 vezes, um com traço fino, um com traço médio e um com traço grosso, tá? Então, eu vou só terminar aqui, esse aqui, ó, então ele está acima do 45, eu vou fazer um pouco com o outro abaixo aqui. Bom, eu acho que não tem dúvida. Então, o que que não é para fazer? Não é para fazer isso aqui, por exemplo, ó, querer terminar o negócio, né? Ó, né? É isso aqui. Ó, é outra coisa, tá? Então, fez isso aqui, fino, né? Aí você vai fazer um outro aqui médio e um outro aqui com a linha grossa. O exercício é o mesmo, então além da gente treinar o controle, a relação com grafite, lapiseira, papel, treinar os traços também. Com o primeiro conjunto de linha fina, o segundo conjunto de linha média e o terceiro conjunto com linha grossa, né? Então aqui embaixo no grosso seria uma linha que eu ia, né? Meu grafite está ainda vou tentar engrossar melhor, não começou fino demais, agora estou gastando grafite e ele está ficando mais grosso, ó, tá?